Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha nesse podcast da Web Osana. É um novo trabalho que nós temos na Web Rádio, onde nós estamos trabalhando também agora no YouTube com o nosso podcast. Nós temos agora um bate-papo, nós vamos trazer sempre pessoas relevantes, pessoas que trabalham conosco nos meios sociais, mas claro, né, especialmente no nosso trabalho de evangelização. E hoje nós estamos fazendo o que nós podemos chamar de piloto. Nós estamos abrindo os trabalhos do nosso podcast e nós trouxemos aqui aquele que foi o mentor, aquele que teve a ideia de abrir a web rádio. Ele vai contar depois direitinho como é que se trata, como é que aconteceu, como é que foi os planos, os sonhos. E nós temos aqui o Roberto Martins. Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão. Obrigado a todos que estão acompanhando também esse trabalho novo, né, que nós estamos fazendo para a evangelização. Esse é o caminho. O Roberto teve essa ideia há muito tempo, né, Roberto? Como é que foi quando a gente começou lá com a web rádio? A web rádio acontecia lá na casa do Roberto. O Roberto nem mora mais lá, né? Isso começou em 2007. Foi 2007. 17 anos quase. 17 anos. E durou até 2013 aproximadamente esse projeto. Era a web rádio, né? Web rádio, no tempo 2013, o Instagram estava começando ainda, né? Tava engatinhando, as redes sociais já eram bem diferentes, né, do que hoje em dia. Era um outro público, mas era muito legal, né? Sim. A gente ia lá na tua casa, teus filhos eram pequenininhos ainda. Isso, a banda larga estava ali engatinhando também, né? A internet era lenta, como você falou, o Instagram ali estava começando, era a época do Facebook, o auge do Facebook. É verdade, é verdade. De lá para cá muita coisa mudou, né? A gente trabalhava com isso ainda, as transmissões da paróquia ainda eram no Facebook, eu lembro, depois que a gente foi ter o YouTube, né? Ô Roberto, assim, ó, como é que foi a evangelização? Como é que foi o teu início na igreja? Tu começou na igreja a partir do quê? Assim, foi a partir das missas, a partir de algum movimento? Como é que foi? Conta pra gente aí. Eu acredito que o meu início foi através da Renovação Carismática Católica. Ela que me despertou até mesmo para as missas, para todo o meu trabalho na igreja. Isso foi quando? Isso foi a partir de 2001. 2001. Ó, já vai aí mais de 20 anos, né? Quando eu cheguei em Itajaí, vindo do Paraná, conheci a Renovação Carismática Católica, trabalhando ao lado da Igreja São Cristóvão, Verdade, na escola, ouvindo, né, as músicas do grupo de oração, e vim conhecer, vim participar, e ali eu fiquei. Tomei gosto pela coisa e fui também despertando para a igreja, para a missa, para todo esse processo. 2001? 2001. 2001, 23 anos. Foi o boom da renovação carismática na nossa região toda aqui, né? Exatamente. Então, quantos de nós, né, fomos formados aí através do movimento da renovação carismática? E a partir disso, então, tu começou a ingressar na renovação, ou seja, vieram os ministérios, né? O que tu faz na igreja hoje, assim? Além, é claro, né, da web rádio que a gente vai... Quem está acompanhando, né, devagarzinho vai conhecendo a web rádio, vai conhecendo o nosso material. A gente tem bastante coisa legal, vai ter muita gente legal passando por aqui também. E nós vamos fazer esse trabalho juntos. E a partir disso, o Roberto trouxe para nós, né, o seu início dentro da evangelização, com a renovação carismática lá em 2001. Aí entrou na renovação, mas a gente sabe, quem entra na igreja recebe essa experiência de Deus e tem desejo de evangelizar, de fazer alguma coisa, né? E aí, como é que foi? Sim, aquele primeiro amor me chamou para a pregação. Eu já trabalhava como professor, tinha uma certa facilidade em falar, estar diante do público, e aí senti um chamado muito forte para a pregação. Então, meu início foi através da pregação. Tu era servo aqui? Era servo aqui na Paróquia São Cristóvão. Na paróquia, né, no grupo de oração. Comecei na renovação aqui na Paróquia São Cristóvão. A gente está fazendo o podcast aqui, dos estúdios aqui na Paróquia São Cristóvão, aqui em Itajaí, Santa Catarina. A web rádio, ela é lançada para todo mundo, né, via internet também a partir daqui de Itajaí. Então nós temos esse trabalho aí que está sendo retomado, como o Roberto falou. A web rádio deu uma parada em 2013, voltou agora final de 2023, mas a gente entendeu que precisa se renovar esses trabalhos. E a mudança vai acontecendo conforme a necessidade das pessoas da evangelização.
Então nós trouxemos as ideias, né? As coisas têm aumentado bastante. E agora com as ideias do nosso podcast, né? O podcast da Osana. Certo? E aí tá. Pregamos então, começamos a pregar, e começou a pregar por tudo que é lugar. Sim, vieram os convites, pregando aqui na cidade, na região. E aí fui cada vez mais tomando gosto pela igreja, pelas coisas da igreja. Depois vieram os livros também. Tá. E até também a questão da rádio. Sempre senti um chamado muito forte também para evangelizar através dos meios de comunicação. Sempre fui fascinado pela rádio. A rádio sempre me chamou muito a atenção. Sim, quando nós viemos, começamos a ter essas ideias, né? Aí a gente falava, olha, tem essas questões da rádio, as pessoas precisam estar em qualquer lugar e aonde elas precisarem receber a palavra de Deus, elas podem ter esse acesso, né? Então a rádio não morre, né? A gente fala que... A gente até fala assim, porque realmente tem os outros métodos de evangelização, né? A gente conversou, mas a rádio não morre, né? Rádio, a televisão veio, as pessoas disseram que a rádio ia morrer, não morreu. A internet veio, a rádio ela é eterna, né? A gente pode dizer assim. Viva, firme, verdade. né? E aí, através do Ministério da Pregação, a gente tem o desejo de evangelizar mais, né? Além do Ministério de Pregação, tu também participou muito tempo do Ministério de Cura e Libertação, da Renovação, né? Isso mesmo. Nesse ministério eu estou há aproximadamente uns 6 anos participando do Ministério de Oração por Cura e Libertação, inclusive na sala de atendimento também, na Sala da Misericórdia. Sala da Misericórdia. Sala da Misericórdia é uma bênção. Explica para todo mundo aí que não conhece a Sala da Misericórdia, porque a Sala da Misericórdia talvez é um dos métodos mais eficazes de oração e que não é tão conhecido, né? Explica um pouquinho para a turma aí, para todo mundo ficar sabendo também. Então, diferente do grupo de oração, na sala de atendimento, a pessoa vem, onde 2 servos vão atendê-la, vão ouvi-la. É o momento dela abrir o coração e falar das suas angústias para os servos que estão ali. Sempre 2 a 2, um ouve e o outro intercede. E, ao mesmo tempo, existe outros servos que estão fazendo a intercessão. Essa pessoa, ela vai se expressar, colocar as suas tristezas, as suas angústias, e o fato de falar, de colocar para fora, e o Espírito Santo já vai agindo. Vai abrindo portas, né? Exatamente. E a cura vai acontecendo a partir daí. É o momento de escutar a pessoa, orar por ela, diferente do grupo de oração, onde ela não terá esse momento de ser ouvida ali em 2 a 2. É que antigamente as pessoas queriam, né? Tentavam receber essa oração individual no começo ou no final do grupo de oração, né? Isso. E aí com isso, com o volume, precisou sair do grupo de oração para um atendimento mais específico, né? Exatamente. Certo. Roberto, então assim, nós falamos um pouquinho do teu início da igreja, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a tua família, né? O Roberto é casado, né? Mas o Roberto vai explicar para nós aí como é que é a estrutura familiar dele. Isso, eu sou casado, tenho 2 filhos, a Emily com 26 anos e o Lucas com 15 anos de idade. O Lucas tem mais ou menos a idade da rádio, né? Isso mesmo. É verdade, eu lembro que o Lucas bem pequenininho. Quando a rádio começou, a Emily também era muito pequena. É verdade. O Lucas. A minha esposa também prega. Ela está na Renovação já há bastante tempo e também no Ministério de Oração por Cura e Libertação. Sim. Aí a rádio, então, como nós falávamos, ela começou em 2007, ela foi até 2013. Aí teve um tempo que tu passou a rádio para a Comunidade de Transfiguração tocar ela, não foi? Foi, exatamente. O que aconteceu, eu estava um pouco sobrecarregado nesse período. Trabalho da escola, porque eu trabalho numa escola, muitos afazeres, mas eu não sabia exatamente nesse período que eu estava desenvolvendo uma depressão. Até nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. E foi o fato que, muito contra a minha vontade, eu senti o desejo de fazer a doação do projeto, dos equipamentos para a comunidade de Transfiguração. Então, porque tem uma junção aí, né? O Roberto, tu é professor de língua portuguesa, né? Isto. Desde
Eu trabalho há bastante tempo, desde a época da faculdade. Sim. Eu iniciei em 2007, aproximadamente, a dar aula, né? Minto. 1987. 87, eu ia dizer, porque eu fui teu aluno. 1987. Onde eu me formei e já comecei a dar aula. Sempre dei aula. Então. De literatura, língua portuguesa. E agora tu tá te aposentando quase, né? E agora eu já estou na hora de me aposentar aí. Já se passaram 30 anos de sala de 30 aula. anos de sala de aula. De sala de aula. Muita gente que é daqui da região vai ver e vai lembrar talvez como pregador, talvez como ministro de cura e libertação, mas provavelmente quase todos, né, que chamam o Roberto de professor Roberto, então isso... Exatamente. O título que não morre, né? Não verdade. O título não se aposenta, isso que é legal. Aí tá, mas isso desde lá do Paraná. Isso, já trabalhava no Paraná. Quando eu cheguei aqui, eu me efetivei no estado de Santa Catarina. Tu veio pra cá que ano? 2001. 2001 também. Mesma época que eu... Que começou na renovação. Isso, comecei na renovação. Que legal, né? Foi todo junto ali. Mas aí já estava um tempão aí dentro dando aula já há muito tempo. Sim. Porque a depressão tu desenvolveu em 2000 e... Exatamente, 2013, aí 2012 ela começou, de leve, 2013, sim. E ela foi desencadear em algo muito mais profundo que eu só descobri em 2016, que essa depressão, ela era proveniente de um tumor benigno na região da hipófise, próximo ao nervo óptico. Só depois que eu cheguei a essa conclusão. Então eu estava vendo um período deprimido, cansado, indisposto, não tinha forças, mas eu mal sabia que se tratava de um tumor. Mas a gente vê, né, que daí tem uma caminhada na época já de 20 e tantos anos de sala de aula. Isso. Junto com os trabalhos da igreja, com a vida familiar, com o teu dia a dia, né, com a correria que a pessoa desenvolve. Quem está servindo na igreja tem essa situação, né? Tá sempre na correria, não para nunca, né? Sim. A gente sabe que até para os horários de organizar as nossas coisas é tudo muito difícil, mas a gente não pode parar. Só que, às vezes, as coisas acontecem de uma forma que a gente não espera, né? Exatamente. Então, o Roberto já mais de 20 anos em sala, na época mais de 10 anos já servindo na igreja e tudo mais. Aí as pessoas podem dizer assim, né? Como a gente ouve muito. Mas como é que quem acredita em Deus tem depressão? Exatamente. Falavam isso pra ti, eu acredito, não? Sim, com certeza já falaram. E também as pessoas falam, Jefferson, que como ele vai ter depressão se ele, como você diz, está na igreja, se ele tem fé? Está faltando fé? Não necessariamente, porque são coisas diferentes. Você pode ter fé, mas a doença da depressão pode te pegar. Exatamente. São coisas diferentes. Ela não se trata de um desvio de fé, né? Ela Exatamente, é uma doença, né? é uma doença que precisa ser tratada e tudo mais. E no meu caso, principalmente ligada a um tumor. E essa questão do tumor, como é que foi assim? Tu descobriu quanto tempo foi de tratamento? Se teve cirurgia, enfim? Eu só fui descobrir em 2016. 2016 eu descobri através de muitos exames. Foram 2 anos aí de pesquisas, de exame, desde que um oftalmologista ele detectou que tinha algo diferente na minha visão. E aí foram 2 anos de exames e eles não conseguiram detectar o que realmente estava acontecendo. Quando eu procurei um profissional em outra cidade, especializado em glaucoma, porque foi diagnosticado como glaucoma, inclusive, eu procurei um especialista em glaucoma e ele chegou à conclusão, através de novos exames, que eu não tinha glaucoma, que era um tumor de hipófise. E aí, depois disso... Depois disso, passei por 2 cirurgias em 2017, bem sérias. Uma via nasal e outra com corte na cabeça. Mas, graças a Deus, não tive sequelas nenhuma. Mas, antes da primeira cirurgia, eu estava perdendo a visão. Eu estava com muita dificuldade na visão. Mas também não sabia que era proveniente do tumor, porque ele, sendo um tumor benigno, ele fazia uma compressão
no meu nervo óptico. Ele não tinha o caráter de câncer, né? Não, por ser não benigno. doía, eu não sentia dor nenhuma, não tinha nem dor de cabeça. Até hoje eu não tenho. Foi uma recuperação assim milagrosa. Então tu descobriu pela dificuldade na visão. Na visão. Isso me levou a procurar um profissional e se aprofundar mais quando a visão começou a ficar turva e assim por diante. Daí tu descobriu o que era e como é que... Daí a gente descobre, né? Eu nunca tive, mas quando descobre... E agora? E agora? Veio o choque, um pouco de medo, de preocupação, sim, né? Mas a fé, a oração, sabendo que eu tinha que passar por tudo isso, né? Me levou a ter coragem e tenho certeza que Deus esteve presente, o Espírito Santo, Jesus. E a partir da primeira cirurgia, 3 dias depois, a minha visão voltou milagrosamente. Saiu a descomplexão, estava sendo comprimido o nervo óptico. A partir da primeira cirurgia, houve essa liberação do nervo óptico e eu voltei a enxergar perfeitamente. Que maravilha, não? Graças a Deus. A gente vê que nessa caminhada de fé, de oração, de desejo de servir, as pessoas passam por situações Sim. desagradáveis, né? Porque, afinal de contas, não foi pouca coisa, né? E eu quero destacar aqui, Jefferson, já que nós estamos conversando sobre isso, claro, não é porque eu estou na igreja, você está na igreja, que nós estamos livres das doenças, dos problemas, das dificuldades. Exatamente. Pode acontecer conosco, mas eu tenho certeza que com Deus, com a fé, com a esperança, a gente vence como eu venci. Vamos passar por essas tribulações? Vamos. É a forma como passa, né? Que exatamente. Né? Os problemas são iguais. O Padre Léo dizia que Deus não olha e diz assim, não, isso aqui é da igreja, isso aqui eu não vou acontecer. Não. Tanto, né, que com ele aconteceu, mas né, e ele acabou falecendo tão novo, né? Mas a partir disso, então, daí beleza, fez as cirurgias, tudo mais, e aí teve o processo da recuperação, né? Isso. E a recuperação foi rápida? Bem rápida, bem rápida. Tempo normal ali, depois de 15 dias eu estava me recuperando da primeira, a outra também pós a cirurgia já estava recuperado, 15 dias estava bem tranquilo já. Que bom, né? A gente vê assim que é a partir dessas expectativas assim do trabalhar de Deus na vida da gente, né? Exatamente. Porque de repente uma circunstância dessa, quantas coisas? O que tu aprendeu? O que tu tirou disso tudo assim? Eu tirei que, como eu disse, estando com Deus, pode vir a doença, a tribulação, mesmo que eu tenha medo, senti em determinados um certo medo, porque nós somos humanos. Mas com Jesus a gente vence. Sim. A gente não pode parar no problema. Eu estou com um tumor benigno ou maligno. O meu era benigno, graças a Deus. Mesmo passando por todas as problemáticas das cirurgias, tempo de cirurgia, 6 horas, uma cirurgia. Meu Deus. 6 dias internado, passei pela UTI. Então, mesmo passando por isso, hoje estou aqui com a graça de Deus e Ele sempre esteve presente da minha vida, em todos os momentos, eu tenho certeza. Aprendi muito, tirei essa lição. Passei por aquilo ali, mas Deus estava comigo. Coisa boa. Tá, Roberto, e aí vamos pensar assim, 30 e muitos anos de sala, né? 30 agora o formal, né? O formalzinho. Exatamente. Que daí fechou, foi essa semana, né? Semana passada, né? Você falou, isso. Né? Agora, início de fevereiro de 2024. A gente fala com data precisa porque a gente não sabe quando é que você vai assistir isso aqui, né? Às vezes você vai assistir isso aqui daqui a 1 ano, 2, a gente não sabe. Exatamente. Então, por isso que fica o testemunho, né? Mas assim, 2024, finalizando o teu tempo de sala de aula, tanto tempo, tantos alunos, né? Milhares, com certeza milhares de alunos. O que fica de lição para ti dentro do meio, partindo de que o teu desejo, o teu grande anseio é evangelizar, é salvar almas, é servir a Deus. O que te traz, assim... Vou me aposentar, mas o que eu carrego da minha vida espiritual dentro da escola? A certeza de que
dentro da escola, eu também preciso ser a pessoa que tem espiritualidade, que está em contato com os jovens e precisa passar isso. Eu não posso entrar na escola e não ser o pregador, não ser o evangelizador. Criar um personagem, né? Exatamente. E vou trazer toda a experiência que eu vivi lá na escola, com os jovens. Evangelizei bastante também, tive a oportunidade de evangelizar. Porque tu passou pelo processo de conversão durante o teu tempo de professor, né? Exatamente. Então, com certeza tiveram alunos que te conheceram antes e depois da experiência com Deus. Com certeza. E como é que foi esse choque assim? Porque com certeza eram alunos que já estavam contigo, né? Porque tu veio para Itajaí, aí começou a dar aula, daqui a pouco se converteu, ou foi iniciando, né, esse processo de conversão. Como é que funciona daí? O processo foi meio lento de conversão. Mas quando eu comecei a expor, pregar e falar do meu trabalho também como escritor, porque naquele período eu estava escrevendo alguns livros. E livros que falam de Deus, que também têm essa intenção de evangelizar. Então eles viam ali também o professor, o escritor, o pregador. Então a minha postura era sempre levar para o lado da evangelização também. Por exemplo, durante uma aula, eu gostava de iniciar a manhã rezando um Pai Nosso, que é uma oração universal, que todos ali de outras denominações podem rezar. Sim. Ou lia um salmo, que é uma literatura, mas também... Né? Exatamente. Fiz muito isso, levando sempre eles para a reflexão, né? Através de uma passagem bíblica ou uma oração do Pai Nosso. Mas nem todo mundo aceita, né? Nem todo mundo aceita. A gente sabe, né? Exatamente. Aí vem o deboche, vem a risadinha, vem aquela postura diferente. E é necessário saber ter esse jogo de cintura, né? Afinal de contas, o convertido e o não convertido são teus alunos, né? E agora interessante, eu lembrei de uma coisa. Você acaba pregando também com a tua postura. Sim. Então eles me viam com essa calma e... O que o professor tem de diferente? Ou ele é pastor, ou o que ele faz? Será que ele é da igreja? Porque eles viam algo diferente assim, né, na minha postura. Então, às vezes, a gente pode pregar e evangelizar só com a nossa... Só com o teu jeito de ser, né? Esse jeito de ser. E depois que começa isso, geralmente aqueles que num primeiro momento não gostam são aqueles que vêm procurar. Eu aposto que muitos alunos vieram conversar contigo sobre problemas em casa, né? Com certeza. Vieram sim. Então, aí com isso nós, né, experienciando aí da tua vida, né, a tua vinda do Paraná, chegando a Santa Catarina no início ali dos anos 2000, com a experiência da renovação carismática que te trouxe para a igreja e tudo mais, ingressando no Ministério de Pregação, Ministério de Cura e Libertação. Como tu falou, também tem uma característica que é de escritor. Isso veio antes? Isso veio depois? Como é que brotou esse desejo de escrever? Esse desejo de escrever ele começou muito antes. Eu posso dizer assim, desde lá da 8ª série, no Paraná, eu gostava de escrever poemas. Veio um projeto na minha escola, que eu não posso esquecer, Literatura Maringaense Vai à Escola, onde esse projeto buscava adolescentes que gostavam de escrever poesia. E eu fui descoberto através desse projeto. Inclusive, um dos coordenadores, grande amigo meu até hoje, perdurou essa amizade, o Nailor coordenava esse projeto. E ele me incentivou à leitura, me incentivou a escrever. Então, depois do projeto que passou pelas escolas, e eu fui descoberto ali, continuamos numa amizade. Foi um dos poucos que conseguiu se destacar. E aí eu vim a publicar livros de poemas. Logo em seguida eu comecei... Ah, tu já publicou? Daí? E já publiquei livros de poemas, lá na época da escola. Aí publicava, tipo assim, publicava e doava para os amigos. Exatamente. Entendi. Tipo, tem Fazia aqui pequenos livretos
E já começou por aí. E depois que eu passei ali pelo primeiro processo de conversão, Aqui já. eu comecei a despertar para escrever livros para a evangelização. Certo. Por que não escrever um livro, já que eu gostava bastante de ler, e isso é importante, né, para a juventude, para os jovens que estão ouvindo hoje, nessa época dos meios de comunicação, hoje muito rápido, muito ágil, o jovem não gosta muito de ler. Não gosta, porque demora. Demora. Naquela época eu lia muito. Então houve esse despertar também para escrever. Formado em letras, Sim. uma coisa puxou a outra. Já escrevia poesia. Eu falei, por que não escrever para evangelizar? Vou fazer um livro que fale sobre a fé. E aí eu comecei a escrever e publiquei o meu primeiro livro. Que foi o... Só Deus sabe a Só hora. Deus sabe a hora. Esse foi o meu primeiro Mostra livro. pra turma lá. Esse foi o meu primeiro livro. Só Deus sabe a Esse hora. aí foi em... Faz um tempinho já, né? 2006. 2006, eu lembro. Foi 2006. bastante tempo mesmo. Bastante tempo. E esse daí foi o primeiro livro, né? Foi o primeiro livro. Teve um livro que tu me falou que tiveram 2 edições. Exatamente Foi ele, né? ele. Foi ele, porque eu lembro que vendeu bastante, né? Teve aquele lançamento. Isso. Foi publicado pela Palavra e Prece. Palavra e Prece. Eu também... Eu fui um pouco ousado na questão de escrever. Depois que eu escrevi, foi passado por um processo de correção, tudo. Eu procurei uma editora para publicar. E eu mandei para várias, 7 editoras. 5 responderam não, que não poderia publicar, e já tinha esse tema, enfim. Mas a 5ª editora, a Palavra e Prece, gostou muito do material e resolveu publicar. Palavra e Prece de São Paulo. Quando vem essas negativas aí, elas vêm mesmo para querer abalar, né? Pensar Exatamente. assim, pô, eu achei que eu era o cara e ninguém quer. E agora? Depois de 5 não, eu desisto? Então, É, e como é que tu lidou com isso? eu aí? lidei com essa questão, essa resposta positiva me deu ânimo para não desistir na vida, nas situações. Se você responder alguns não, receber alguns nãos, não desista. Porque ele tem, ó, mais de 100 páginas. Então a pessoa escreve isso aqui tudo. Aí vai um, não agradou. O outro, não, deixa pra próxima. Exatamente. E o título, Só Deus Sabe Só a Deus Hora. sabe a hora. E Deus sabia exatamente quem que ia receber esse livro então, né? E eu lembro que eu li esse livro e eu achei fantástico. Muito bom. E depois vieram mais alguns aí. Mostra aí pra turma também. Explica um pouquinho de cada um pra nós aí. Cartas de Deus, um eterno apaixonado por você. A proposta era Deus escrevendo cartas para as pessoas. Em primeira pessoa, falando diretamente para determinadas pessoas. E o leitor aqui também pode receber uma carta. Que vem daquela tua inspiração dos poemas, né? Porque poema é isso, né? Sempre falando em primeira pessoa, né? Ó, um tema. A quem se deprimiu, das cartas. A uma pecadora. Então, a pessoa que pegar esta carta, mesmo inspirada na Bíblia, a carta pode ser direcionada para ela. Coisa boa. Em seguida veio Família, Fonte de Bênçãos e Santidade. Família, fonte de bênçãos e santidade. E as nossas famílias realmente são fontes de bênçãos e santidade. E esse foi o primeiro livro publicado pela RCC Brasil. Olha só. Aqui tem um diferencial. Já aqui no Cartas, também foi pela RCC. Eu escrevi e mandei diretamente para a RCC Brasil, para a editora da RCC Brasil. E foi aprovado por eles. Primeiro, vamos retomar aqui. Das cartas, foi aprovado pela RCC. Depois eles aprovaram o Família, Fonte de Bênçãos e Santidade. Ô Roberto, e aí como é que funciona? Eu sei que o objetivo não é esse, né? O objetivo é evangelizar, mas aí esses livros vão ser vendidos. Sim. E como é que funciona? Porque, afinal de contas, tem escritores, por exemplo, né? O Márcio Mendes é consagrado da Canção Nova. Tudo que ele escreve, toda a renda dos livros vai para a comunidade Canção Nova. Com essas editoras, como é que funcionava? Especialmente os da RCC, né? Afinal de contas... Sim, os da RCC, aconteceu da seguinte maneira a proposta deles.
Eles fizeram 1.000 exemplares e eu ganhei 200 exemplares. Então, o direito autoral foi pago através de 200 exemplares. Entendi. E eles ficaram com 800 livros. Faziam 20%, mas Isto. tu tinhas o teu livro divulgado por aí, né? Isso, a minha venda seria o pagamento Sim, sim. dos livros. E o interessante é que foi lançado em Aparecida, num evento bastante importante, no ENF. No ENF? Foi no ENF. Foi no ENF. 2000 e esse ali foi... Esse aqui é de 2000... Vou pegar rapidinho É que aqui. são muitos livros, né? Aí tem que Exatamente. lembrar das datas aí. Exatamente. 2013. 2013. Família Fonte Bênção Santidade. Tem 10 anos. Certo. 10 anos. E tem mais 2. Segue-me e farei de vós pescadores de homens. Isso aqui foi uma edição própria. Eu procurei uma editora e custeei o livro e fiquei com todos os exemplares. Foi uma forma de edição diferente, né? Sim, sim, Depois da experiência com a renovação. Esse fala mais do trecho mesmo da Bíblia, desse trecho Isso, da Bíblia. com base na Bíblia, Aham. é um convite para seguir Jesus. E aí vai dissertando durante o livro as formas de seguir Jesus. Exatamente. Certo, Um convite para seguir Jesus. certo. E tem o outro... Nesse caso, exato, aí veio a segunda edição né? do Só Deus Sabe a Hora, agora pela RCC Brasil. RCC Brasil também. Ele tem alguma alteração ou eles só editam de novo? Tu colocou uma coisa a mais, uma coisa a menos? Como é que funciona? Houve assim? uma alteração, sim. A alterações? partir da segunda edição, eu fiz algumas correções e ampliei o livro. Ah, legal. Pois é, eu vi que ele tem mais algumas páginas. Isso aqui tem quanto? Sim, Aquele ali tem 100, esse aqui já tem 125. isso. É? Exatamente. Então já tem um pouco mais elaborado, né? Eu lembro que lá no tempo da web rádio, no começo da web rádio, tinha alguns eventos, né? Eram Exatamente. feitos alguns eventos. Foi feito evento aqui na paróquia, né? Como é que era mesmo? Eu tentei lembrar dos nomes, mas não veio assim. Osana Fest Show. Osana Fest Show, exatamente. Nós fazíamos show aqui na paróquia. Sim, Foi feito, acho que 2 ou 3 shows. foi, né? Convidávamos bandas, Amados do Eterno. A Single Core veio, Single né? Eu Core lembro da veio Single Core também. veio. Era uma noite... Passava durante o dia o encontro, né? Exatamente. Pregação, eu lembro. Isso. E à noite tinha o encontro com a música, bandas, Foi. venda de pastéis, salgados e refrigerantes. Era uma festa assim, sempre sem bebida alcoólica. Sim. E depois que a banda se apresentava, a gente fazia também aquele momento dance, Ah, é verdade. heavy dance, assim, algo cristodance também Ah, a gente é mesmo. fazia também, Me lembro esse mesmo. momento. Isso aí também foi lá por que 2010, Por aí né? também, Por aí, né? 2010. Eu lembro bem. E o também bacana é disso que a aí. gente trazia de 150 a 200 jovens numa noite. Era bastante mesmo. Era bastante para a época, né? Forma de divulgar a rádio e principalmente evangelizar os jovens. E assim foram passando todos esses anos de evangelização, né? A gente pode ver quantos caminhos, né? Quantos lugares o Roberto buscou evangelizar. Rádio, pregação, Ministério de Cura e Libertação, livros. Então a gente sempre tem que estar aberto, né? Ao que Deus quer para mim hoje. Hoje o Senhor queria que tu escrevesse um livro. No outro, que tu abrisse uma web rádio. Eu acho que isso é muito importante a gente ter essa audição, né? Exatamente. Estar atento ao que o Senhor nos pede. É verdade. E os planos agora, né? Agora o Roberto é um homem aposentado, né? É um homem com tempo, que vai poder se dedicar mais à evangelização. O que tu tens de ideia daqui para frente? Continuar, criar coisas novas? Continuar no ministério de pregação, no oração por cura e libertação, não podemos parar. E se dedicar à web rádio. A web rádio é um meio importante de evangelizar pelas redes sociais, pela rádio, YouTube, site, Instagram. YouTube, Instagram, enfim. Nós vamos, como nós falávamos, nós vamos passar aí bons momentos com pessoas bem especiais que vão vir partilhar conosco a vida. E o Roberto, como fundador da web rádio e como uma pessoa de referência para nós, né, dentro dessa ousadia, né? Nós sabemos que é uma ousadia muito grande, né? Quantos nãos a gente escuta, né? Exatamente.
quantas vezes ideias que ficam, né, pelo caminho, né? E essa ousadia, Jefferson, ela vem inspirada no João Paulo II. São João Paulo II. São João Paulo II, que sempre colocou para a juventude, para mim naquela época, que não era tão jovem, não era jovem, mas aquela ideia de evangelizar em águas mais profundas. Pelas mídias, através de rádios, enfim. Então, eu fiquei muito tocado com Sim. essa ideia, com essa inspiração de São João Paulo II. E a partir disso, agora a intenção é progredir, né? Progredir. Porque agora, como a gente brinca, mas é verdade, né? Existe um tempo um pouco maior, Claro. existe, né? Os filhos já estão crescendo, a Emily já Exatamente. casou, o Lucas já está Exatamente. grandinho, né? Isso. Com o projeto da Web Rádio, me aposentando do funcionalismo público da escola, eu tenho tempo de me dedicar, estar mais integralmente, programas ao vivo na rádio, tenho a intenção também de apresentar o Terço da Misericórdia, Pode com fazer. a Hora da Misericórdia, dá Hora da para fazer Misericórdia, tranquilo, no estúdio, e ampliar mais a Web Rádio, levá-la, enfim, a quem precisa, né, ao mundo inteiro, a Isso palavra de mesmo. Deus, o Evangelho. E nós Vivo. vamos seguir em frente com isso. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, tem ali o like. Toda vez que você dá um like no nosso canal do YouTube, você, além de receber as informações mais práticas, ela impulsiona pessoas que estão próximas a receber esse material. E se inscrevendo também no canal, daí recebe na hora, nas estreias que as nossas gravações do podcast vão ser lançados. No YouTube também vão ter as programações da Web Rádio, com certeza, e tantas outras coisas. Nós queremos agradecer ao Roberto por aceitar esse convite. Queria te pedir, Roberto, antes da gente encerrar, que tu pudesse deixar uma mensagem aí para todos, né? Como eu falei, é bom chamar de piloto, para a gente poder entender o começo, né? O programa 1 ainda vai vir. Esse é o piloto mesmo, seria o 0, né? Sim. Então, nós queremos mesmo assim que tu deixe uma mensagem para as pessoas, porque com certeza, como eu disse, seja agora em fevereiro de 2024, ou seja, sabe-se Deus quando, né? Exatamente. Só Deus sabe a hora, como nós falávamos. Deixa uma mensagem para as pessoas, então, falando, né? Encerrando as tuas colocações, mas também apresentando um pouquinho nesse resumo, né, do que nós falamos aí. Eu digo que é importante ouvir o chamado de Deus. Estar bem atento. Você é médico, é professor, é do comércio, não importa a profissão que você tenha. Você que está na igreja, ouça o Espírito Santo. Ouça o chamado, o que Deus tem para você. De repente você não vai pegar o microfone, não vai evangelizar o mundo inteiro, mas Deus pode te convidar para evangelizar aí na sua comunidade, na sua casa, no seu bairro, Sim. de alguma maneira. Deixe ser usado pelo Espírito Santo, por Deus. Ele está chamando. Fique atento. Muitos dizem, eu não sei o que Deus quer para mim, será que eu faço isso? Se Ele está te chamando, por que não? Por que não? Dê o passo. Ouça o Senhor. Não pare de evangelizar. Amém. Esse projeto que um dia começou, não tenho vergonha de dizer, na minha casa, e a nossa casa é um celeiro de evangelização. E hoje, com a graça de Deus, Deus é poderoso e tudo Ele pode fazer. Ele nos deu esse espaço, claro, para evangelizar. E Ele pode fazer isso. Hoje nós temos esse espaço aqui na igreja, graças a Deus, graças aos nossos irmãos que estão junto com a gente. Sim. Aqueles que não aparecem, é verdade, mas que estão aqui também. O nosso grupo é grande. Sim. Nós temos um grupo de irmãos, cada um com a sua função, um orando, outro evangelizando, outro na técnica. Não quero citar nomes aqui para não esquecer ninguém, né? Para não esquecer ninguém, mas eu não posso esquecer
uma pessoa que está na técnica aqui presente com a gente, que é o irmão Marlon. Ele batalhou muito, né? Disponibilizou o espaço porque ele está à frente desse espaço, né? Ele coordena esse espaço aqui. Quando a gente conversou com a sua esposa também, a Fernanda, ele não pensou duas vezes, né? Aceitou, deu seu sim para Deus, e essa é a nossa missão. Claro. Todo mundo fazendo aquilo que sabe da melhor forma, Exatamente. cada um no seu lugar, isso aí é maravilhoso. O Jefferson. Então, essa não é a rádio do Roberto. Eu iniciei o projeto lá, uma pequena ideia, mas é o Senhor usando cada irmão da igreja. Isso mesmo. Para uma função, para servir de alguma maneira ali, para o evangelho dele chegar ao mundo inteiro, como está acontecendo. Tem pessoas acessando dos Estados Unidos, a Web Rádio Osana, na França, enfim, em vários países nós temos ali na estatística pessoas que estão acompanhando em outros lugares. Tem que ser um sinal, né? Eu lembro o padre Márcio Vignoli, uma vez ele veio na nossa paróquia e ele dizia: a evangelização é uma bandeira levantada. Sim. Se uma pessoa enxergou, que bom. Então, né, essas pessoas que vêm de todos os lugares, elas são essenciais, né, para que a gente entenda assim, tá chegando lá, né? Exatamente. Tá chegando num lugar, tá chegando no outro. Então, isso aí é o mais importante. Legal. Fechou, irmão? Isso mesmo. Gente, obrigado por nos ouvirem até agora, nos verem aí. Nós vamos voltar em breve com outras pessoas também que vão estar conosco aqui no nosso podcast da Osana. Seja muito bem-vindo a estar aqui conosco. E até a próxima. Não esqueça, como eu dizia, dê o like para mais pessoas assistirem, clique no inscrever-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tem pessoas que precisam ouvir sobre essas evangelizações, sobre os livros, sobre a cura da depressão, sobre a cura do tumor. Então, cada pessoa que passar por aqui vai trazer mensagens que alguém precisa ouvir. E a gente está aqui, mas a gente não pode fazer nada além disso. Quem consegue espalhar são as pessoas que veem, que gostam, que entendem assim. É um sinal de Deus para nós. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.